Nessa aula aqui, eu vou falar para você como é que você consegue tirar os teus projetos do papel, ou seja, transformar eles em realidade, tá bom? Fazer a sua cozinha, o seu dormitório, tá bom? E isso, como é que você faz? Existem várias formas. Uma delas é trabalhar com móveis planejados. E a primeira coisa que eu preciso que você entenda, o primeiro ponto, é que existem dois tipos de móveis. Nós temos aqui os móveis sob medida, tá bom? E também os móveis planejados. Móveis sob medida é quando você manda um marceneiro fabricar o móvel sob medida para o ambiente, tá bom? Ou quando você compra de uma fábrica que você envia o projeto para ela e ela faz os móveis sob medida para aquele ambiente. Já os móveis planejados são móveis que você compra pronto. Porém, você projeta o ambiente de uma forma tal que esses móveis ficam totalmente planejados no ambiente, eles ficam com uma boa disposição, tá? Com uma boa aparência. E existem fábricas, tá? Tanto para o sob medida quanto para o planejado, especializadas nesse tipo de fabricação. Hoje eu vou abordar com você os planejados, mais conhecido também como modulado. E o que acontece? Essas fábricas aqui, elas já têm os módulos, tá? Os móveis prontos, muito parecido com a biblioteca do Promob. E o que você precisa fazer é fazer a disposição desses móveis no ambiente, de forma que o ambiente fique planejado, tá bom? E eu vou mostrar agora para você como é que funciona essa sistemática de projeto. Agora que você já sabe a diferença entre sob medida e planejados, e que planejados são móveis prontos, você precisa conhecer os fornecedores de móveis planejados, tá? Eu vou apresentar aqui para você dois fornecedores. Um deles possui os módulos prontos, tá bom? Tanto para cozinha quanto para dormitório e escritório, e você precisa ir lá no Promob e configurar os seus módulos de acordo com o catálogo deste fornecedor. O outro, ele já fornece até mesmo no site dele, tá? Uma opção para você projetar em 3D, ou seja, você nem precisa do Promob, você projeta direto no site do fornecedor. E todos eles oferecem os móveis tanto para o usuário final, ou seja, para a pessoa física comum, quanto para a empresa, tá? Então, se você tem CNPJ, você pretende ter uma empresa, eles fornecem também, dando até uma margem de lucro muito boa. Aqui eu vou mostrar então para você dois fornecedores que fornecem esses móveis prontos. Um é a Rimo e o outro é a HomeDoc. Então o que acontece? Você vai fazer o seu projeto sempre baseado na modulação de um desses dois fornecedores. Eu vou começar mostrando o catálogo da Rimo para você, tá bom? Então nós vamos aqui no catálogo da Rimo e olha que interessante. Observa que ela tem uma gama de módulos prontos, tá? Muito parecido com a biblioteca do Promob. Então você tem aqui, ó, o porta-tempero, você tem aqui módulo único, você tem gaveteiro com 4 gavetas, você tem gaveteiro com 3 gavetas, você tem aqui em cima, ó, suporte para micro-ondas, tá bom? Gavetão, você tem módulo de canto. Tudo isso aqui eles vendem pronto já, tá? Se você der um zoom na imagem do catálogo aqui, eu vou dar um zoom para você observar. Olha que interessante, ó, módulo inferior, 4 gavetas. Aqui ele tem a altura do módulo, a largura e a profundidade. Então você vai lá no seu Promob e configura de acordo com as dimensões, tá, que o catálogo fornece. E aqui você tem o código para comprar ele com profundidade de 490 mm ou de 565 mm. Lembrando que você vai ter que trabalhar sempre baseado nas medidas do fornecedor, tá bom? E aqui o que acontece? Eles oferecem essa gama, tá, de móveis prontos, tanto para cozinha, tanto quanto para dormitórios. E o que acontece? Se você subir aqui no próprio catálogo deles, observa que eles já dão vários exemplos de várias configurações e setups aqui, tá bom? De cozinhas, são combinações possíveis, existem diversas outras. E eu vou subir mais um pouquinho aqui, ó. Ele já tem aqui alguns renders, algumas imagens de cozinhas prontas utilizando aí o sistema deles, tá bom? Então é bem interessante, funciona muito bem esse sistema da Rimo. Agora você deve estar curiosa, querendo saber onde você consegue esse catálogo aqui, tá? Eu tenho esse catálogo porque eu trabalhei muito tempo com eles, com os móveis deles. E o que acontece? Você pode solicitar o catálogo de duas formas para eles, tá bom? Você entra no site deles, que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Então eu vou te mostrar como é que você consegue o catálogo, como é que você consegue também comprar os móveis. Então você entra no site deles, que é o móveisrimo.com.br, pode dar uma olhadinha aqui, você vai ver móveisrimo.com.br e vai entrar aqui, por exemplo, em produtos, tá bom? Depois em modulados. Você vai ver que eles têm para home office, dormitório, cozinha, sala. Aqui ele vai mostrar para você as linhas que eles têm para modulados, tá bom?
E você rolando mais aqui embaixo, você tem algumas opções. Então você tem aqui, ó, onde comprar. Loja revendedora. Se você clicar em loja revendedora, o que acontece? Loja revendedora é para usuário final, para quem é pessoa física e não tem empresa aberta. Então você vai lá em loja revendedora, tá? E solicita o catálogo para eles, ou você pode até ligar na Rimo e solicitar por telefone também, eles vão te enviar uma cópia do catálogo. E essa loja aqui, ela vai revender o módulo para você, tá? Agora, se você está pensando em empreender, em ter uma pequena empresa, uma pequena loja de móveis, tá, planejados, você pode entrar em contato aqui com os representantes deles, tá? E os representantes dele fornecem aí para você, tá, já os móveis com preço melhor, onde você consegue ter uma boa margem de lucro em cima. Então, se você clicar, eu vou mostrar aqui no caso da revendedora, por exemplo, dá um clique em loja revendedora, ele vai abrir aqui para você selecionar um estado. Então, vou selecionar aqui o estado de São Paulo, por exemplo. Aí ele vai pedir para eu selecionar uma cidade, no caso eu vou selecionar a cidade que eu moro aqui, Sertãozinho. E ele vai mostrar aqui, ó, todas as pessoas que em Sertãozinho fornecem, tá, esses modulados da Rimo. Então nós temos aqui essa Zanadreia Móveis, tem o Bombonato e tem aqui os telefones dele, tá? E eu também, um tempo atrás, eu tinha o contato, eu conseguia comprar diretamente com eles. Hoje eu já não trabalho mais com a Rimo, tá bom? Então essa é uma das empresas que fornece, assim que você entra em contato com eles e solicita aí o seu catálogo. Lembrando, isso aqui para o usuário final. Se você está pensando em abrir empresa, entre em contato com eles que eles têm umas condições bem interessantes e bem legal mesmo para quem pretende investir na marca deles e trabalhar com eles como parceiro, tá bom? Agora eu vou mostrar para você uma outra empresa, tá? Ela é até mais interessante um pouco, porém os preços dela são um pouco maiores. E ela tem algumas situações bem interessantes e ela é bem prática para quem pretende fazer o móvel da própria casa, por exemplo, tá? Então nós vamos aqui na HomeDoc, tá? Entra aqui na homedoc.com.br. Aqui dentro do site da HomeDoc, tá? Nós vamos vir em ambientes, tá bom? Dentro de ambientes, vem aqui em cozinha. E dentro de cozinha, você vai ter a opção aqui, ó, cozinha modulada, tá bom? Então você vai dar um clique em cozinha modulada, ele já abriu aqui para nós a área de planejamento da cozinha, então planeje sua cozinha na HomeDoc. Então você vai vir um pouquinho mais aqui embaixo, ele vai falar as 4 etapas, tá, de um projeto, então meça seu espaço, planifique o ambiente, escolha os módulos, escolha os tampos e acessórios. Para quem já trabalha com projeto, isso aqui é muito simples, e o mais interessante deles é que eles não têm, tá, um catálogo. O deles é um software 3D online, tá? Então você não precisa pagar nada para usar, ele é totalmente gratuito e você consegue fazer o seu ambiente em 3D, que é o que eu vou te mostrar agora. Depois, qualquer dúvida, tá? Assiste o tutorial deles aqui e o tutorial deles explica bastante sobre a simulação do ambiente, tá bom? Eu vou dar um clique aqui já no planificador, então simule seu ambiente e eu vou mostrar para você como é que funciona o processo básico. E já carregou aqui, tá, o simulador de ambiente. Aqui funciona basicamente igual o Promob. Então você consegue fazer todo o projeto aqui dentro com uma diferença. No final você já consegue comprar o seu projeto, tá bom? Eu vou mostrar para você o básico de como funciona aqui o simulador. Eu não vou dar uma aula sobre ele, tá? Depois quando você entrar aqui, vai seguindo os tutoriais dele. Ele tem um tutorial passo a passo e na própria página também ele tem um vídeo bem explicativo, tá bom? E eu vou mostrar aqui para você algumas das funcionalidades. Então, nós vamos agora, tá, observar que aqui do lado direito ele tem, tá bom, uma barrinha muito parecida com a do Promob, uma barrinha de ferramentas. Então você tem aqui, ó, adesivos para você pôr na parede, tá bom? Você pode segurar clicado e arrastar para a parede, que ele vai jogar o adesivo ali, o azulejo na parede, tá bom? Quando você clica no objeto, você dá um clique aqui em deletar, você pode movimentar. Você vai ter aqui, ó, armários aéreos, tá bom? Armários inferiores com profundidade de 50, armários inferiores com profundidade de 60. Aqui em arquitetura você consegue construir paredes, tá bom? Você tem aqui objetos de decoração, você tem eletrodomésticos, você tem também a iluminação, janelas, você tem todos os componentes muito parecidos com o do Promob, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar aqui, ó, já um módulo de profundidade 50. Então eu vou arrastar para a parede essa pia aqui, eu vou arrastar um paneleiro, tá bom? Logo na sequência eu vou arrastar aqui também, ó, alguns módulos aéreos, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, esse módulo aéreo para ver como é que ele vai ficar aqui no projeto. Prontinho, já coloquei um módulo aéreo aqui. Bom, coloquei esse módulo aéreo e olha que interessante agora. Eu vou dar um clique em cima dele, tá?
ele vai abrir aqui para eu ver como é que ficou, tá bom? E se você der um outro clique nele, tá? Ele vai te dar uma outra opção chamada aqui, ó, textura. Se você clicar na textura, você consegue trocar a cor. No caso do meu tá preto, eu vou colocar ele vermelho. Então ele já ficou vermelho, tá? Ele vai aparecer aqui para você todas as cores possíveis. Então eu coloquei aqui o cappuccino e aqui é a mesma coisa nesse paneleiro, tá bom? Eu consigo vir alterando, ó, a textura dele. Então eu vou colocar para ele o amêndoa. Ele já ficou amêndoa. A mesma coisa aqui para pia, tá bom? Eu vou dar um clique e você vai observar que eu consigo alterar a textura dele para amêndoa. Olha aí que interessante. Então, basicamente aqui, ó, nós já fizemos o projetinho de uma cozinha, tá bom? E agora, o que é mais legal? Aqui você tem ainda algumas outras opções que você consegue, por exemplo, tá? Vir aqui, mudar ele para visualizar em 2D. Então você visualiza a planta do seu ambiente. Você consegue visualizar ele em 3D, igual nós estávamos. Aqui em foto, você consegue gerar um render, uma imagem do seu projeto e mandar por e-mail, postar no Facebook. Então fica a seu critério como você vai usar essa imagem do seu projeto, tá bom? Depois você vai ter aqui a opção Facebook, onde você compartilha o projeto diretamente no Facebook. E o mais interessante acontece aqui agora. Você pode dar um clique em comprar móveis do ambiente. E automaticamente ele leva todo o seu projeto já, tá, para a página de vendas da HomeDoc, onde ele coloca aqui a quantidade, o preço dos módulos, tá bom? Aqui você vê o valor total e aí você pode finalizar a compra, ver formas de pagamento. Lembrando que a HomeDoc, ela fornece direto para a pessoa física. Então, esses valores que você está vendo aqui, qualquer pessoa que fez o projeto online e vai passar o cartão de crédito, por exemplo, pode comprar, tá? Esse não é um preço para revendedor, para parceiro deles. Eu não trabalhei na HomeDoc como parceiro, tá? As poucas vezes que eu utilizei alguns projetos deles, alguns módulos, foi como pessoa física mesmo, foi como cliente final. Porém, eu já ouvi alguns amigos que trabalham, que têm loja, que estão buscando fazer parceria com eles, falarem que eles estão começando a pensar em abrir parceria para loja física. Então, dá uma ligada, entre em contato com eles, que você pode estar vindo ser um revendedor, caso você queira ter uma empresa. Então, entre em contato com eles aí, que eu acredito que existe essa possibilidade. A Rimo eu já indico, eu já sei como eles trabalham, pois eu já trabalhei com eles. Então eu indico, conheço a qualidade do material, sei todo o processo ali. Você pode trabalhar com eles tanto como cliente final, tá? No CPF, ou você pode estar virando parceiro deles, abrindo uma revenda aí na sua cidade. Tá bom? Agora que eu já mostrei para você os dois fornecedores, a HomeDoc e também a Rimo, eu quero dar uma continuidade ali no slide para mostrar para você mais alguns detalhes importantes dessa estratégia, tá bom? Eu já mostrei então para você a diferença de sob medida e de planejados, e que planejados são os modulados, tá bom? E também mostrei para você dois fornecedores. O que acontece? Você tem que fazer o seu projeto, tá, de acordo com o catálogo, tá, desses fornecedores. No caso da Rimo, o catálogo, e no caso da HomeDoc você tem o sistema online deles com todas as medidas, né? Depois que você fez, tá, o projeto baseado no catálogo deles, tá, é óbvio, você vai ter que fazer o pedido e a compra com eles. Ou através de um revendedor, uma loja que revende os módulos, que revende os móveis, ou através aí de um fornecedor, você entra em contato com o representante comercial e se torna um fornecedor deles para sua loja, ou seja, você vai ter a sua loja representando eles, tá bom? Então você precisa seguir essas etapas aí. E muitas pessoas perguntam para mim, Caio, e a montagem, como é que fica, tá? A montagem funciona da seguinte forma: se você compra direto de uma revenda, ou seja, de um representante aí, tá? De um revendedor da Rimo, por exemplo, esse representante, esse revendedor, normalmente já tem um montador. Então ele vai te fornecer um montador para fazer a montagem dos móveis. Caso você compra da HomeDoc, por exemplo, que é uma loja na internet, tá? Quando eu comprei, eles não forneciam um montador. Então o que você faz quando a pessoa não te fornece um montador? Você contrata um montador freelancer, tá? Então dá uma pesquisada aqui na sua cidade, vai ter montador das Casas Bahia, da Loja 100, tá? Alguns outros profissionais, até mesmo de loja de móveis planejados, que podem estar fazendo essa montagem aí para você freelance, tá? Você paga a diária do montador. Então você tem essas duas formas. Se você comprar de um revendedor, ele vai te fornecer o montador. Caso você compre na internet da HomeDoc, por exemplo, ele não vai te fornecer um montador, então você tem que contratar um freelancer e assim você consegue fazer a montagem, tá bom? Então, se você seguir esses 5 passos aqui, você consegue, tá,
tá retirando aí os seus projetos do papel, você consegue transformar eles em realidade. Não é um processo fácil, tá? É um processo que demanda um pouco de tempo, demanda também um investimento, mas você já tem hoje uma possibilidade para tirar esses projetos do papel. E você tem até uma possibilidade de estar começando um pequeno negócio, quem sabe a sua empresa, igual vários dos meus alunos já começaram, tá bom? Então, eu espero que essa aula tenha te ajudado ou a realizar um sonho de ter um móvel na sua casa, de ter um ambiente planejado na sua casa, ou ainda, quem sabe, você ter o seu plano B, ter aí uma nova possibilidade de renda e estar começando até mesmo a sua empresa. Grande abraço e até a próxima aula.